Então, um ambiente propício ao ensino necessita de compreensão, de liberdade, que só pode nascer e florescer num ambiente que não haja uma adaptação por imposição. Esse ambiente pode ser criado, desde que haja fraternidade, interesse, cooperação, e não apenas uma necessidade de ajustar o indivíduo a um determinado método ou ritmo. Por exemplo, o professor que impõe um determinado ritmo e aquele que quiser acompanhe, esse método, esse professor está pensando só em si próprio. Cada aluno tem o seu ritmo próprio. Se o professor olha aquele aluno, vê a dificuldade dele, ele já está dando uma visão individualizada. Às vezes aquele aluno precisa de uma aula extra, de uma conversa fora de sala. Às vezes ele está passando por um problema em casa, ou ele tem uma dificuldade pessoal ou financeira. Cada pessoa é um ser humano. Então, se a gente quiser fazer máquinas, escolas para formar pessoas bem-sucedidos, que passem em concursos, que consigam os melhores lugares, a gente vai deixar de ver pessoas. Só vamos ver números. Vamos ver apenas rótulos, uma forma de ganhar dinheiro. E as escolas não podem pôr 100, 200 alunos numa sala. As escolas têm que ser pequenas para que as pessoas tenham a sua individualidade preservada. Um aluno, ele precisa de ter um certo tempo com o professor. E se um professor tem 50, 100, 200 alunos, ele não vai poder dar uma atenção individualizada. Mas se ele tiver pequenas turmas, ele vai poder conhecer cada um deles pelo seu nome, vai saber um pouco da sua história e vai poder dar a cada um o que ele realmente precisa. E se ele tem vontade, tem intensidade, tem amor pelo que ele faz, ele vai acender aquela vontade de aprender. Nós só aprendemos com professores que gostam, né, que se interessam, que realmente são apaixonados pela disciplina que eles ensinam. Se um professor não é apaixonado pelo que ele faz, os alunos também não têm interesse naquela matéria. Então, há que ter disciplina e liberdade. Viver é relacionar-se, e para isso a gente precisa respeitar a si mesmo e aos outros. Então, como eu falei, a liberdade não significa fazer tudo o que você quer, porque você tem que respeitar os outros também, respeitar os valores e respeitar as necessidades dos outros. Então, liberdade nasce com a disciplina, não é uma coisa e a outra é outra. São coisas que nascem conjuntamente. A gente não pode dividir. A gente divide muitas coisas, não é? Vamos dar à questão técnica um valor muito grande. E nós estamos fazendo isso porque a religião, ela tem cada vez menos adeptos, porque a religião tem se mostrado infrutífera. Ela criou muitos problemas e outras as pessoas percebem que ela não tem valor nenhum. E hoje as pessoas percebem que a técnica, a tecnologia, pode dar às pessoas uma possibilidade muito grande. Mas a tecnologia pura, ela só vai formar pessoas automatizadas. A tecnologia vai nos dar muito tempo, mas o que a gente vai fazer com esse tempo se a gente não tiver valores verdadeiros? A tecnologia pode nos matar. E a tecnologia está desenvolvendo armas de destruição. A tecnologia está promovendo aquecimento global. A tecnologia está promovendo uma crise que pode até matar a toda a natureza e os seres humanos. Então, só o desenvolvimento da tecnologia, ou de um emprego, ou de uma técnica, não é suficiente. A educação, ela tem que ser integrativa, ela tem que desenvolver valores, tem que desenvolver uma filosofia de vida, um conhecimento sobre as emoções, sobre os pensamentos. Tem que também dar atenção ao corpo físico, à respiração, à alimentação, ao vestir, tudo. Tudo é importante. A pessoa tem que aprender a se cuidar, para que ela seja fisicamente saudável, emocionalmente equilibrada, que tenha um intelecto ardente e curioso, que ela não se deixe levar através da intimidação ou do medo, que ela tenha uma mente aberta a tudo, não somente a religião que ela nasceu, não somente a nação que ela nasceu, mas que ela aprenda outras culturas, que ela aprenda outras formas de interagir, porque cada um tem o seu valor, cada um tem a sua beleza. Não é porque eu nasci no Brasil que eu não vou estudar como o japonês vive, como o chinês vive, como o europeu vive. Todos têm valores importantes
E todos têm formas de expressar a sua própria cultura. Isso não significa que a gente tenha que desenvolver o nacionalismo. O nacionalismo é diferente de patriotismo. Nós temos que ter um valor patriótico, mas nós temos que acabar com as fronteiras do nacionalismo, porque é o nacionalismo que cria as guerras. Não é? Quando eu digo o brasileiro é melhor do que o argentino, o americano é melhor do que o russo, ou o chinês é melhor do que o iraquiano, isso é uma forma de destruir culturas, pessoas e valores. Todos somos seres humanos, todos temos direito à vida, e cada uma das culturas deve ser preservada e conhecida, porque a gente só ama o que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente simplesmente desconhece. Ou seja, nós ignoramos, daí a palavra ignorância. Então é importante ensinar o tradicional e o tecnológico ao mesmo tempo, mas também ensinar a religiosidade e o autoconhecimento, para que haja atenção, vivacidade, e tudo isso tem que ter um clima de amor, um clima de cooperação, não um clima de competição, de medo, de ajustamento, não é? Porque há que aprender a saber apreciar a beleza e também a ser generoso. Um professor, ele é uma pessoa naturalmente generosa. Ele aprendeu, mas ele não acumula aquilo para ele. Ele gosta de mostrar e apontar coisas que ele aprendeu como úteis, verdadeiras e belas. Só que as pessoas não transferem conhecimento. O conhecimento e essa capacidade tem que nascer de cada um de nós. O professor, ele abre caminhos para que as pessoas possam seguir, mas cada um tem que caminhar com as suas próprias pernas. Nós temos que aprender a desenvolver essa capacidade de aprender. E esse aprendizado, ele nasce com a gente e tem que permanecer sempre conosco até que a gente morra, ou talvez até depois da morte também, porque isso significa que estamos vivos, que estamos interessados, que estamos abertos, não criamos comportas, não criamos muros, não criamos caixas fechadas. Então, a educação transformadora, ela tem que ter uma filosofia que tenha uma compreensão iluminada dos valores humanos e da natureza. Claro que ela tem que ensinar matemática, física, química, mas uma mente ágil, inteligente, ela vai aprender a filosofia, matemática, português, inglês, francês, direito, medicina, mas ela também vai aprender sobre o belo, vai ter uma noção de estética, ela vai ser sensível à natureza humana, ao sofrimento humano, não vai ser uma pessoa insensível. Então, é importante também ter professores preparados, um grupo de professores que corporifiquem essa filosofia e também tenham sido bem treinados na implantação desse sistema. Ou seja, os professores também têm que ser trabalhados, tem que haver aulas para que os professores aprendam e discutam as suas dificuldades, porque os professores também são alunos, eles também estão aprendendo, e eles têm que ter essa mente de estar sempre abertas ao crescimento, à transformação, porque isso é uma forma de sermos eternos discípulos. Então, o que é a verdadeira educação objetiva? Reconhecer as necessidades das pessoas. É importante a adaptação aos padrões da sociedade, mas é importante, mais do que essa adaptação, ter uma ampla visão da vida, além dos valores pessoais e culturais, porque há que se transcender a necessidade de sobrevivência, a necessidade da estabilidade econômica, da competição social e da rivalidade religiosa, porque são isso que criam problemas na nossa sociedade. São os problemas que criam as contradições. Nós vivemos numa sociedade violenta, numa sociedade egocêntrica, numa sociedade que impõe uma dificuldade muito grande para a gente ser feliz. Mas existe a possibilidade de ser feliz, viver na sociedade, desde que a pessoa ataque esses problemas, conheça, não desconheça isso, conheça, mas saiba conviver e transcendê-lo. Então, compreender o amor além das instituições, apreciar a humanidade além dos preconceitos, além das inseguranças, dos medos, das nacionalidades. Então, mais uma vez eu falo, o medo não é uma ferramenta motivacional, ela é uma ferramenta anestésica, ela paralisa as pessoas.
É importante um ambiente amável, carinhoso, agradável, porque só assim há a possibilidade de um crescimento, um ambiente de benevolência, de bem-estar. Só assim a felicidade vai nascer e vai aparecer. E aí a gente vai criar pessoas que possam ser harmoniosas e não pessoas que vão criar dificuldade para si mesmo e para os outros. Então, claro que é importante autodisciplina e autodomínio. Então, com as crianças é importante ter firmeza, mas é importante que elas aprendam a ser assertivas e não agressivas e nem tímidas demais. O aprendizado deve desenvolver a inteligência e a sabedoria, e não apenas acúmulo de informações e de conhecimentos. Porque muitos conhecimentos são perniciosos e até inúteis. Então a gente tem que aprender a filtrar muita coisa, é que nem a internet. A internet é uma maravilhosa ferramenta, mas tem muita porcaria. Tem muita coisa que é até perigosa e até perniciosa. Então a gente tem que aprender a ter o bom senso de pegar o que é útil e deixar de fora o que é inútil. Então, exatamente assim começa o caminho espiritual, através do discernimento e do desapego. Então, a gente tem que aprender a deixar determinadas coisas de lado, porque elas não são úteis. Muitas vezes são daninhas, danosas, tanto para o ser humano como para a sociedade. Buscar o significado dos fatos e informações, saber lidar com seus significados e aprender a usá-los em situações futuras. Então, o aluno ele só pode ser motivado pela excelência, e não pela competição, por notas, honrarias, muito menos por humilhações. Então, os alunos têm que ser respeitados, assim como os filhos, somos as crianças, cada um de nós, nos seus ritmos e na multifacetação de inteligências emocionais. Se a gente estudar inteligência emocional, existem autores que falam que existem pelo menos 10 ou 12 tipos de inteligência. Às vezes você não tem uma muito desenvolvida, mas tem outra, e cada um é um instrumento, cada um tem uma capacidade, cada um tem um pendor, um dom, uma capacidade especial. Então a gente tem que respeitar as pessoas nos seus movimentos, nos seus ritmos. E o professor, o pai, ou aquele que educa, tem que estar atento a esses ritmos. Porque é muito fácil julgar, condenar, rotular as pessoas. Difícil é ajudá-las a florescer como pessoas integradas, como verdadeiros indivíduos. Aí a palavra diz, como Jung fala, a individuação é um processo de não divisão, de não fragmentação. Então a gente tem que tornar as pessoas inteiras, íntegras. Para isso tem que haver um ambiente de felicidade, de amor, um ambiente que haja uma audição atenta e plena. Claro que os professores devem ter paixão e transbordar entusiasmo pelo que fazem, e o exemplo é fundamental. Raivas, gritos, punições, vinganças não ajudam a ninguém, principalmente aos estudantes, a encarar as suas dificuldades. Então, o sistema educacional deve ensinar o respeito à vida, ensinar as pessoas a viver, promover o autoconhecimento, promover a transcendência, ao mesmo tempo que a adaptação. As velhas fórmulas só ensinam a adaptação, o condicionamento a um sistema vigente. Mas a verdadeira educação tem que ser algo que transcenda isso também. Claro que se a gente criar uma escola que a pessoa pode fazer o que quiser, as pessoas não vão aprender valores verdadeiros. Mas não é a mera adaptação, é a transcendência aos valores que não são verdadeiros, aos valores que são temporários. Então, há que haver uma adaptação, mas tem que ter uma transcendência e principalmente autoconhecimento, porque autoconhecimento é inteligência. E a inteligência se expressa nos atos. Como é que são os atos de uma pessoa verdadeiramente inteligente? São atos generosos, são atos compassivos, são atos que promovem o bem-estar de uma comunidade, de um país, de um planeta como o nosso.